Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o preenchimento da planilha de colaboradores. Ao abrir a planilha, você vai verificar que algumas das colunas estão destacadas. Essas são as informações obrigatórias. Você tem a obrigação de nos informar esses itens. Os demais, nós conseguimos fazer o preenchimento por aqui, mas esses que estão destacados aí nas colunas em verde, nós precisamos que vocês nos enviem essa informação. Então, a gente vai aqui na sequência da planilha para explicar cada um desses itens. Alguns dados são os dados básicos, né? Então, o nome do colaborador. E aqui uma observação importante é que para utilizar aquela funcionalidade do sistema da distribuição automática de documentos, é importante que o nome esteja igual ao, por exemplo, o holerite do colaborador. Que aí o sistema, uma das validações é pelo nome. Então, o nome tem que estar igual para o sistema identificar que é a mesma pessoa. Então, questão de abreviação, acentuação, teria que estar igual. Na sequência, então, nós temos o número do CPF do colaborador, o e-mail. Aqui o e-mail, ele não está como preenchimento obrigatório porque nós podemos criar um e-mail fictício para o colaborador. Mas o ideal é que você utilize o e-mail real do seu colaborador porque o e-mail vai ser o usuário de acesso dentro do sistema. E é através do e-mail também que esse colaborador vai receber notificações, mensagens que você possa enviar aí para esse colaborador. Então, o ideal é que seja o e-mail real dele mesmo. Na sequência, temos aí então a data de nascimento, o sexo, o telefone, nome do pai e mãe. São campos complementares, não tem preenchimento obrigatório, mas se você quiser deixar o cadastro completo, são esses os campos que podem ser preenchidos aqui no sistema. Depois disso, nós temos a matrícula. A matrícula é um número de registro desse colaborador. Geralmente ele está aí na ficha cadastral dele ou até mesmo no sistema da contabilidade. Aqui, se você for fazer, por exemplo, uma integração com o sistema de folha de pagamento, é importante que a matrícula esteja igual. Então, caso você não utilize esse dado, você pode usar uma sequência numérica, por exemplo. Mas caso queira fazer esse tipo de importação e exportação, é preciso que a matrícula seja igual. Em seguida, a gente tem aqui a data de admissão. Também é importante que seja a data real da admissão do colaborador, porque o sistema ele faz o cálculo das férias. E é a partir da data da admissão que ele vai identificar quantos dias esse colaborador já tem aí disponível, proporcional e quando vai vencer as férias dele. Na sequência, a gente tem aqui a coluna de registra ponto. Então, é aqui onde você vai informar se o colaborador vai registrar ponto ou não. Isso porque você pode ter, por exemplo, gestores na sua empresa que vão precisar acessar o sistema para fazer a gestão da sua equipe, mas essa pessoa não vai bater ponto. Então, aqui é onde você vai informar as pessoas que vão ou não bater o ponto. Em seguida, então, a gente tem as configurações das permissões dentro do sistema, da parte de ponto. Então, se a pessoa vai registrar o ponto offline, se ela vai poder bater o ponto pelo aplicativo de celular, pelo navegador, pelo totem, que seria o tablet, né, o aplicativo de tablet, e se vai fazer a validação do reconhecimento facial. São configurações que você pode fazer de acordo com a sua gestão, mas se vier em branco, nós vamos configurar tudo como sim para todas essas opções. Na sequência, temos aqui o número do PIS. O número do PIS ele não é obrigatório, tá? Tanto para preenchimento aqui da planilha, quanto o próprio cadastro dentro do sistema, mas ele é bem importante. Então, quando você precisar tirar um relatório aí do Ministério do Trabalho, esse número é o identificador do colaborador. Então, é bem importante que ele venha preenchido. Fica a seu critério, mas nós sugerimos que faça o preenchimento dessa informação. O salário é um campo complementar também, não é obrigatório preenchimento, mas se você quiser deixar aí o cadastro completo, tem este campo também. Na sequência, a gente vai ter aqui as informações do cargo. A primeira informação é o código do cargo, mas ele não é de preenchimento obrigatório, nós podemos criar os códigos aqui. Esses códigos, eles são para o sistema fazer as vinculações. Então, o colaborador João, ele está atribuído ao cargo de gerente. O cargo de gerente é o código de número 1. Então, é só para o sistema fazer essas validações. Agora, a descrição do cargo, a gente precisa que vocês nos informem para que possa fazer esse cadastro, então, do seu time. Aqui na sequência, a gente vai ter o código do centro de custo. O centro de custo é a empresa a qual o colaborador está vinculado. Qual é a empresa pagadora deste colaborador?
Então, se você tiver outras empresas no seu grupo, outros CNPJs, você pode descrever cada um individualmente. E se for o mesmo centro de custo, a mesma empresa para todos os colaboradores, não precisa fazer o preenchimento, que aí a gente faz essa configuração aqui dentro do sistema. Na sequência, a gente vai ter aqui a lotação. Código da lotação é a mesma coisa, é para o sistema fazer as vinculações, a gente pode preencher esse código por aqui, a não ser que você tenha uma importação no sistema de folha de pagamento que utilize essa informação. Aí vai precisar ser a mesma informação de código. A descrição da lotação, então, caso você tenha lotações diferentes, a gente vai precisar que você informe aqui, mas caso seja uma única para todos os colaboradores, nós fazemos essa configuração. A lotação nada mais é do que o local onde o colaborador realiza suas funções, né? Então, pode ser na matriz, pode ser na filial, estão todos ligados ao mesmo CNPJ, mas são locais ou departamentos diferentes. Então, a lotação do colaborador. Aqui, caso tenham lotações diferentes, para você utilizar como filtros nos relatórios também, por exemplo, você descreve aqui. Caso contrário, pode deixar em branco que a gente configura. Depois nós vamos ter aqui o código do regime de contratação. Essa parte a gente até já deixou previamente preenchida para vocês, porque, no geral, por padrão, é o CLT. Então, para facilitar, a gente já deixou aqui preenchido, mas você pode editar essa informação aqui, a descrição, tanto o código quanto a descrição, caso você tenha, por exemplo, um estágio, menor aprendiz, algum contrato PJ, você consegue colocar aqui essa configuração também. Pode editar ela à vontade. Em seguida, a gente tem aqui o cadastro do endereço. A gente vai ter aqui CEP, bairro, cidade, o endereço, no caso o nome da rua em si, o estado, número e caso houver um complemento. Essa informação ela é do local residencial do colaborador. Então, se você quiser preencher a residência, o endereço residencial dos seus colaboradores, pode colocar essas informações aqui. Não são obrigatórias, são campos complementares. Depois nós vamos ter aqui o código da localidade. Dentro do sistema nós temos uma funcionalidade que se chama limites geográficos, que é onde você pode delimitar a área em que o colaborador tenha permissão para bater o ponto. Aqui, se você for preencher essa informação, você vai precisar mandar separadamente, pode ser no corpo do e-mail mesmo, os endereços que você deseja cadastrar. Então, por exemplo, o endereço da matriz, coloca aí o nome da rua, o número, a cidade, e aí você vai colocar um código para esse endereço. O endereço da matriz vai ser o código número 1. E aqui, esse colaborador, o João, ele só vai poder bater o código na matriz. Então, aqui você vai preencher o código de número 1, que foi o que você atribuiu àquele endereço. Tá? Não é obrigatório também. A gente pode fazer essa configuração posteriormente, caso você tenha ficado com alguma dúvida, mas você pode deixar sem essa atribuição de endereço também, ele não é obrigatório. Depois nós vamos ter aqui a configuração do turno. O turno, então, é aquela planilha que a gente viu agora há pouquinho. Então, você criou códigos para cada um dos turnos. Aqui é onde você vai informar aquele código que você criou. Então, a colaboradora Maria, ela vai trabalhar no código do turno 002. O colaborador Pedro vai fazer o 001 e assim por diante. Cada colaborador tem o seu turno específico, então a gente vai precisar saber qual é o código desse turno em questão. Além disso, a gente vai precisar saber quando que vai ser o início desse turno, quando que esse colaborador vai começar a bater o ponto. Então, vai ser no dia 1º do próximo mês? Ok, coloca essa data aqui para a gente poder configurar no sistema quando que ele vai começar a bater o ponto. O início do ciclo, ele é bem específico para turnos que sejam cíclicos, ou seja, ele não é um turno semanal, ele não tem aquele padrão, né, de segunda a sexta, segunda a sábado. Por exemplo, o turno 12/36, em que o colaborador ele vai começar a jornada dele aí no dia 1º do mês, mas aquele dia ele está de folga. A escala dele de trabalho vai ser no dia 2, então no dia 1 ele vai estar de folga. É isso que significa aqui o início do ciclo. Então, você vai informar para mim, esse colaborador ele vai estar no dia de trabalho ou vai estar no dia de folga?
Ou se for um turno aí, por exemplo, 5 por 1, né? Trabalha 5 dias e folga 1. Qual é o dia que ele vai estar dessa escala? Ele vai estar no dia 2, no dia 3, vai estar no dia de folga? Então, qual é a data nesse ciclo que ele vai estar conforme a data de início de turno aqui que você informou? Depois aqui a gente vai ter o código do perfil. Se você deixar o mouse em cima aqui do cabeçalho, ele vai te dar a legenda, tá? Então, o código 1 é para o perfil de administrador, que é a pessoa que tem o acesso a todas as configurações do sistema, a todos os colaboradores. O código 2 é o perfil gestor, que aí ele vai ter acesso somente à equipe dele e algumas permissões restritas, né? Como consultar o espelho de ponto da sua equipe, aprovar ou reprovar solicitações, entre outras que você pode personalizar também. E o código de número 3 é o perfil colaborador, a pessoa que vai usar o sistema para bater o ponto, consultar as suas próprias informações. Por padrão, a gente trouxe aqui algumas linhas também preenchidas com o número 3 de colaborador, que é a grande maioria normalmente aí dos cadastros. A senha. A senha ela também não é obrigatória, mas aqui no preenchimento da planilha, mas ela é importante para o colaborador fazer o primeiro acesso. No cadastro, é o administrador quem vai fazer o cadastro dessa primeira senha. Então, você pode deixar definido um padrão, tá? O número do CPF do colaborador, alguma senha padrão aí para a empresa. Então, se você quiser essa informação, você preenche ela aqui. Se você não preencher, nós vamos criar uma senha padrão e no dia do treinamento a gente te passa qual que é essa senha padrão dos colaboradores. Para finalizar, a gente vai ter aqui a informação de notificações. Vai habilitar as notificações desse colaborador, sim ou não? Então, você pode configurar. Por padrão aqui a gente traz como não, mas o próprio colaborador vai ter acesso a essas preferências lá dentro do sistema, seja via aplicativo ou via web. E o administrador também pode configurar, personalizar aí essas preferências de notificações. E para finalizar, o CPF do gestor. Aqui você já pode configurar qual que é a equipe de cada um dos seus gestores. Então, você vai colocar, por exemplo, a Maria, o João e o Pedro são da equipe do Francisco. Então, você coloca aqui o CPF do Francisco em cada um desses colaboradores. Se houverem mais gestores, é só fazer a separação por ponto e vírgula, sem espaço, só colocar um ponto e vírgula entre cada um dos CPFs. Eu espero ter sanado suas dúvidas. Uma informação bem importante aqui também. Você não precisa necessariamente trazer as informações nesta planilha modelo. Tá? Se você tiver um sistema na sua empresa que tenha esses dados e você consegue gerar uma planilha, tá ótimo. Gera essa planilha e manda ela para a gente. Aqui é só um guia das informações essenciais que nós precisamos para fazer a configuração do seu sistema. Mas ela não necessariamente precisa ser preenchida aqui neste modelo, tá? Agora, se você preferir, pode trazer aqui as informações dentro dessa planilha mesmo que está disponível aí para vocês. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade no preenchimento, fiquem bem à vontade em nos acionar, nós estamos aqui à disposição para auxiliá-los por qualquer um dos nossos canais de atendimento.